Continuando as nossas reflexões da carta que Paulo escreveu a um filho na fé, a um discípulo chamado Tito. Tito, um não-judeu e que havia se tornado cristão e que foi um dos companheiros de Paulo no trabalho e auxiliar no trabalho missionário, como nós lemos registrado em Gálatas capítulo 2, versículo 1 ao versículo 3, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 6 a 16 e outros trechos da palavra de Deus. Paulo o havia deixado na ilha de Creta, a fim de que ele organizasse e dirigisse as igrejas cristãs que estavam se formando ali. E Paulo sabia que para a organização de uma comunidade na fé, mesmo aquelas que se reúnem em casas ou aquelas que se reúnem também nos espaços conhecidos como templos para a adoração, para o ensino da palavra, que essa igreja, que é corpo vivo de Jesus, que é feito de pedras que vivem, na linguagem de Pedro, precisariam desenvolver uma experiência comunitária baseada no Evangelho e precisariam serem conduzidas por líderes íntegros, com qualificações, que vivessem seriamente o Evangelho de Jesus, pessoalmente, na sua esfera familiar, na sociedade onde estão inseridos e que pudessem ser referenciais para esta comunidade enquanto ela está tentando implantar o reino de Deus. A responsabilidade desses dirigentes, capítulo 1, versículo 5 até o versículo 16. O presbítero e o líder deve ser um homem que ninguém possa culpar de nada. Deve ter somente uma esposa. Os seus filhos devem ser cristãos e não ter fama de maus ou desobedientes. Capítulo 1, versículo 7. Pois aquele que tem a responsabilidade do trabalho de Deus como bispo deve ser um homem que não possa ser culpado de nada. Não deve ser orgulhoso, nem ter mau gênio, não deve ser chegado ao vinho, nem violento e nem ganancioso. Versículo 8. Deve estar disposto a acolher, a hospedar pessoas na sua casa e deve amar o bem. Deve ser prudente, deve ser um líder justo, um líder dedicado a Deus e disciplinado naquilo que faz para que possa servir a Deus de maneira desembaraçada. Deve manter firme na mensagem que merece a confiança e que está de acordo com a doutrina e com o evangelho que abraçou. Assim ele poderá animar os outros com o verdadeiro ensinamento e também mostrar o erro dos que são contra este ensinamento. Qualificações importantíssimas para esses líderes. Pessoas que sejam disciplinadas, conhecendo a Deus, disciplinadas e aprofundando o seu conhecimento na palavra. Pessoas que não são gananciosas, que não vivem tendo o dinheiro ou o cultivo, o amor ao dinheiro, ou fama, ou poder. Que sejam pessoas que tenham características humildes de servir as pessoas, de acolher as pessoas no coração e na sua própria casa. Líderes que podem abrir a sua casa e deixar com que pessoas percebam que mesmo com a sua humanidade estão tentando e vivendo o evangelho a sério, procurando perseverar no caminho do Senhor. O texto diz que devem ser pessoas sensíveis, com bom temperamento, que não sejam pessoas geniosas, que não tratem mal as pessoas, líderes que são afáveis e que entendam que estão cuidando do rebanho, que é o rebanho do Senhor e que lhes foi confiado pelo Senhor para conduzir e para dirigir essas pessoas. Versículo 8 diz também que devem amar o bem e fazer o bem. Pessoas que são bondosas, que estão sensíveis àqueles que estão sofrendo, que estão passando necessidades. Esses líderes inspiram a comunidade, inspiram os nossos filhos, inspiram as crianças, porque são pessoas que não estão vivendo para si, mas estão vivendo para serem canais do amor de Deus, do socorro e da misericórdia do Senhor. Pessoas que devem se manter firmes nas suas convicções acerca da palavra de Deus. É por isso que Timóteo diz também, numa outra carta, que devem ser pessoas maduras e aptas para ensinar, para pregar, não somente o conhecimento, mas com a sua própria vida
com o seu próprio exemplo, sendo referenciais na comunidade cristã. Nesse primeiro momento de meditação, nessa reflexão, nós estamos vendo essas características, essas virtudes daqueles que devem ser líderes, que devem ter uma vida bonita, que devem cuidar bem de suas esposas, dos seus filhos e que devem ser inspiração na comunidade cristã. Paulo encoraja Tito: invista nessas pessoas, ensinem essas pessoas, encorajem esses líderes a serem líderes que têm o coração nas mãos do Senhor. É uma honra e um privilégio podermos meditar nessa carta que traz tanta inspiração e tanto encorajamento na experiência comunitária. Que Deus abençoe ricamente aos espectadores da TV CMC. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.